Paz do Senhor, meus amados. Mais uma vez nós estamos juntos para darmos continuidade ao nosso estudo Música, Louvor e Adoração. Na aula passada nós falamos de Samuel, no livro de Samuel nós falamos de Davi, naquele episódio com Saul. No livro de Êxodo, capítulo 15, da aula anterior, nós falamos da primeira vez que o homem estava usando a música para o louvor a Deus. Ali no livro de Êxodo fica bem registrado que Moisés deu um norte para nós de como seria usada a música para o louvor a Deus. É claro, depois que saíram do Egito, depois que atravessaram o deserto, que chegaram em Canaã, a música tomou outros rumos. A música tornou-se mais efetiva na vida dos hebreus. E quando chega em Samuel, ao criar a escola dos profetas na cidade de Ramá, ele criou também uma escola de músicas. Era comum, era prático que todos os profetas se fizessem acompanhar por um músico. E na escola de profeta também se aprendia a música. Agora, nós vamos ver no livro de hoje, na aula passada, no episódio de Saul com Davi, nós vimos a primeira vez Deus usando a música feita pelo homem para solucionar um problema do homem, para abençoar o homem. Deus começa a receber a música de forma diferente. Nós falamos no início, vamos falar com mais profundidade mais na frente, o louvor a Deus é a coisa mais importante que pode existir no nosso relacionamento com Ele. Porque Deus sempre vai receber o nosso louvor e vai transferir para nós em edificação. E ali naquele episódio foi a primeira vez que Deus usou da música para solucionar o problema de alguém, para abençoar alguém. No capítulo de hoje nós vamos falar Davi, agora rei, estava já nos seus últimos dias e o seu sonho era construir um templo. E ele preparou um terreno para construir o templo. E ali ele construiu uma tenda, uma ideia do que seria o templo. E ele separa alguém para o culto no templo. Aí nós vimos a música que foi tomando formas, tanto no desenvolvimento humano, como também com relação aos hebreus, no desenvolvimento, no relacionamento com Deus. Então, a música é uma arte que nós já dissemos, mas ela é uma ferramenta muito importante usada no relacionamento com Deus, porque o louvor feito com música é parte importantíssima no nosso relacionamento com Deus. Nós passamos a nos relacionar com Deus através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E nós temos com isto uma liberdade imensurável no relacionamento com Deus. Podemos fazer música para o louvor do teu nome e Ele receber. Agora, Davi, quando ele está já avançado de dias, ele sonhava em construir um templo, mas Deus não permitiu. Deus disse a ele que seria o seu filho. Mas ele prepara tudo, ele deixa tudo preparado para o seu filho, tudo conforme Deus tinha colocado no seu coração. E Deus tinha colocado no seu coração também a música. No livro de 1 Crônicas, capítulo 25, a partir do verso 1, está registrado assim: Davi, juntamente com o chefe do serviço, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum, para profetizarem com harpas, alaúdes e símbolos,
O rol dos reencarnados neste número foi os filhos de Asaf, os filhos de Jedutum e os filhos de Emã. Ou seja, os seus filhos, que davam um total de 24. Nós vimos aqui a preocupação de Davi em preparar a música para o culto no templo. Agora não seria apenas uma tenda, talvez a tenda fosse minúscula, ela fosse de um tamanho pequeno, que não permitia uma movimentação de musicistas, de coristas, mas o templo seria maior, o templo teria o espaço reservado para que a música tivesse um espaço maior para os musicistas, e Davi, ele separa 3 homens, Emã, Jedutum e Asaf, e junto os seus filhos, que eram todos levitas, obviamente. Agora, uma coisa interessante, amados, que a música na igreja, a música no templo, ela agora deveria ser bem organizada, deveria ser bem ordenada. Não pode ser diferente dos dias de hoje, quando a música ela precisa ser bem ordenada, ela precisa ser bem treinada, bem feita do ponto de vista técnico, mas também bem ordenada do ponto de vista logístico e do ponto de vista disciplinar. Observe bem, no verso 6 do mesmo capítulo, 25 de 1 Crônicas, diz assim: todos esses estavam sob a direção respectiva de seus pais, para o canto da casa do Senhor, com símbolos, alaúdes, harpas para o mistério da casa de Deus, estando Asaf, Jedutum e Emã debaixo das ordens do rei. Ou seja, os 24 filhos dos 3 recebiam ordem deles, e eles, por sua vez, recebiam ordem do rei. Havia uma cadeia, havia uma hierarquia. A música no templo, ela deve observar as normas que regem o templo. No nosso caso, a igreja de hoje, mais tarde eu quero explicar nas próximas aulas, aqui neste caso, o templo, neste contexto, o templo tinha uma finalidade. O templo tinha uma razão diferente de que tem hoje. O templo no tempo de Israel era uma coisa e templo no tempo da igreja é outra coisa. Mas nós estamos falando aqui da música no templo. Agora, os irmãos observem que no livro de 2 Crônicas, capítulo 5, quando Salomão já havia trazido a arca para o templo, já havia construído o templo, né? Ele traz a arca para o templo. Uma coisa importante, amados, uma coisa importantíssima, mas importantíssima mesmo, na Bíblia, a história da música no templo, a história da música sendo trazida para um ofício no templo. Era escolhido da turma da descendência de Levi, ou seja, os levitas eram responsáveis por toda a preparação, por todo o serviço, por toda aquela cerimônia. Quando nós falamos da música chegando no templo, nós falamos de um ofício para Deus. Os irmãos observem que foram pessoas capacitadas, que foram pessoas que
a sua linhagem era específica para aquilo. No capítulo 5 de 2 Crônicas, no verso 11, capítulo 5, verso 11 em diante, quando na consagração do templo, diz assim: quando saíram os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que estavam presentes se santificaram sem respeitar o seu turno, e quando todos os levitas cantores, isto é, Asaf, Emã, Jedutum e os filhos e os irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam de pé para o oriente do altar, com símbolos, alaúdes e harpas, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E quando em uníssono, a um tempo, tocavam as trombetas e cantaram para fazer ouvir, para louvar ao Senhor e render-lhe graças. E quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos para louvar o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não puderam estar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa. Observe bem, irmãos. A música aqui agora, no ambiente de culto, ela é transformada num elemento principal para atrair a presença de Deus, para atrair a manifestação de Deus. Vamos observar que eles estavam consagrados. No verso 11, diz que eles saíram, os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que estavam presentes se santificaram, sem respeitarem os seus turnos. Ou seja, havia uma regra que em cada turno eles santificassem para o seu turno. Nesse dia aqui da consagração do templo, todos se santificaram. Independente de ser o seu turno, todos se santificaram. Ou seja, todos tiraram tempo separado para Deus. Amados, nós que somos musicistas na casa de Deus, começamos a entender aqui que esta música agora no templo começa a nos dar um outro norte. Quando lá no livro de Êxodo, Moisés canta a Deus um louvor com o povo de Israel, ele nos deu o norte de como seria o louvor a Deus, de como seria a música usada para o louvor a Deus. Quando Davi toca a sua harpa e Deus se manifesta e opera um milagre na vida de Saul, Deus estava dando para nós uma mostra de que ele poderia usar esta música que nós fazemos para o homem. E agora, no templo, aqui, a música usada no templo, a Bíblia está mostrando um outro norte para nós. Que ela deve ser feita com santificação, que ela deve ser feita com vida no altar, com vida preparada, para que Deus possa se manifestar. É bom que os irmãos entendam que uma coisa é a presença de Deus, outra coisa é a manifestação da glória de Deus. Aqui no texto está dizendo que a glória do Senhor encheu toda a casa. Porque os músicos tocaram, foi no momento em que os músicos tocavam. Eram 120 sacerdotes junto com Emã e os seus filhos. Era Emã, Jedutum, seus 24 filhos, mais 120 sacerdotes tocando trombetas. E quando eles uníssono, ou seja, ao mesmo tempo, quando eles num momento de união, de um espírito só, eles tocavam e a glória do Senhor encheu toda a casa. Nós temos que ter sempre em mente que a música, que é uma arte, que não é louvor, nós estamos falando desde a primeira aula, agora nós estamos falando dela no templo, e aqui dá um norte para nós como que deve ser a música no templo. Primeiro, bem organizada.
tecnicamente, logisticamente e disciplinarmente. E agora, aqui no capítulo 5, mostra uma característica, uma preparação espiritual de quem faz a música para que possa atrair a glória de Deus. É a finalidade da música. Nesse texto, 2 textos que nós lemos hoje, no livro 1 Crônicas e no livro de 2 Crônicas, lá Davi dando as instruções de como seria. Salomão agora, já com o templo construído, ele faz como seu pai ordenou. E a música começa agora a tomar um outro caráter. Atrai a glória de Deus. Bom, lembra da música que nós falamos lá na primeira aula, quando aparece o primeiro homem fazendo música, depois ela aparece no entretenimento, depois ela aparece no homem fazendo a música para o louvor a Deus, no caso com Moisés, depois aparece Deus usando a música para abençoar o homem, para mudar a situação de alguém, e agora a música aparece como meio de atrair a glória de Deus no templo. Amados, na próxima aula nós vamos falar da música no Novo Testamento. O tempo é bastante exíguo, não dá para nós entrarmos muito em cada coisa, mas na próxima aula nós vamos falar da música no Novo Testamento. A paz do Senhor, Deus abençoe.